Vamos falar um pouquinho das atividades lá da Federativa? Fale para a gente dos projetos. Vamos sim. A nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela é uma federativa que, ao par da sua ação unificadora, que é a de unir e de unificar os procedimentos do movimento espírita no estado do Rio Grande do Sul, atendendo as quase 400 sociedades espíritas que temos, divididas em 14 regiões federativas, ela também tem um projeto muito forte na área da educação. A educação do ser integral é uma das bandeiras federativas lá no nosso estado gaúcho. Projeto Conte Mais, que são livros destinados à evangelização da infância e da juventude. Nós temos já 4 livros, cada um com mais de 50 histórias publicadas, e outros livros, outras artes que estão sendo destacadas destes livros, já em história, com a arte, com a ilustração, né, bonito, para né? as crianças. O projeto Conte Mais, ele esteve agora na Bienal do Rio, e a nossa presidente, a Gladys, também foi eleita o destaque da Bienal. Que beleza! Com o projeto Conte Mais. Ele está sendo traduzido pelo Conselho Espírita Internacional para outros países. Então, o grande projeto do Rio Grande do Sul sempre foi a educação. A evangelização começou em terras gaúchas, o estudo sistematizado da doutrina espírita também teve seu início no Rio Grande do Sul. E estes são os grandes projetos da nossa federação. Já tivemos por longo tempo projeto de evangelização na antiga FEBEM, hoje FASE, e é um projeto que também está em vias de reestruturação, porque, em verdade, nós acreditamos que a construção, a edificação do homem de bem é que vai solver todos os magnos problemas da humanidade. Muito bem, Beth, é isso mesmo. Agora vamos voltar para a nossa temática, que são as interferências espirituais. Com que objetivo um espírito perturbador, infeliz, ele deseja influenciar uma pessoa? Se nós olharmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos e observarmos as ordens de espíritos que ali estão, em especial a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, nós vamos verificar quais as causas destas imperfeições. Desde aqueles espíritos que são apenas brincalhões, porque são superficiais, e que não desejam nos causar um mal maior, mas desejam se divertir com as atrapalhações que impingem ao nosso dia a dia, até aqueles espíritos que são mais perversos e que, pelo nível de sofrimento que trazem, desejam fazer parceria nesse sofrimento. Ou seja, desejam impingir as pessoas que se deixam sensibilizar pelas suas ideias, que sintonizam com eles os mesmos sofrimentos que trazem. Eu sempre gosto de traçar um paralelo entre as nossas relações no dia a dia com as nossas relações espirituais. Isso é muito interessante, né? Porque elas são da mesma natureza e elas são apenas continuidade da forma como nos relacionamos com os homens. Assim como todos nós, na realidade, somos espíritos, né? Exatamente. Então... E esta questão de assimilarmos que somos espíritos, uma das implicações práticas é podermos entender que aqueles que perderam o corpo físico pelo processo da desencarnação, eles não se tornam diferentes do que nós somos. Eles apenas se desvestiram temporariamente de uma veste que nós também trazemos temporariamente. Então,
Quando nós estabelecemos relações de domínio com as criaturas que nos cercam, quando nós somos obsessivos com as pessoas que convivem conosco, quando queremos impor as nossas ideias e fazer com que as pessoas se comportem como nós achamos que deva ser. Quais as razões que motivam isso? Orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, ignorância. Então, estas razões que motivam as relações interpessoais na Terra e as transformam em relações obsessivas são as mesmas razões que fazem com que os espíritos desencarnados queiram estabelecer relações conosco desta mesma forma. Algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus e os anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, permitem essas influências malsãs? É uma pergunta interessante. Porque nós temos um tesouro que só é respeitado pelos espíritos superiores e por Deus, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós escolhemos se queremos ou não sofrer um determinado prejuízo. E mais uma vez, podemos fazer analogia com as nossas relações interpessoais. Nós reclamamos imensamente, só para exemplificar, da corrupção na política. Mas quantos de nós, muitas vezes, durante o dia, corrompemos e somos corrompidos? Se ultrapassarmos um sinal vermelho e o guarda nos parar logo depois, quantos argumentos que nós temos à mão, seja uma carteira de autoridade, seja o dinheiro na carteira, nós não vamos manejar para tentar escaparmos ilesos daquilo ali. Isso realmente é. Quantas vezes nós, se estivermos em uma fila e pudermos avançar alguns lugares na fila sem que ninguém perceba, nós não o faremos? Quantas vezes nós receberemos um troco equivocado em algum lugar e voltaremos para devolver? Mais simples, quantas vezes nós tomamos um livro emprestado e devolvemos? Então não são os espíritos que querem nos impor determinados prejuízos. Somos nós que nos abrimos a receber esses prejuízos, porque, na verdade, eles fazem parte ainda do entendimento que nós temos na nossa vida. Porque no momento em que nós não quisermos, isso não se fará. Eu posso até sofrer tentações. Jesus as teve. Agora, ceder às tentações é uma decisão minha. Acatar o que um espírito está me dizendo é como eu receber alguém na minha sala de visitas. A minha porta, a porta da minha casa, isso no tempo que eu morava no interior. Hoje eu moro numa grande cidade, já não é bem assim. Mas vamos figurar isso. A porta da nossa casa dá para a rua. Eu não posso impedir que alguém passe e bata a porta. Agora, entre alguém bater a porta, eu abrir a porta e deixar que esse transeunte se instale na minha sala de visitas, vai uma distância enorme. Então, receber as sugestões de todos os tipos de espírito, eu vou receber. Porque nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo. Agora, acatar, sugerir e deixar que isso interfira na minha vida, passa pela minha deliberação, passa pela minha escolha. É importante isso, vamos falar de escolhas, porque nós temos essa possibilidade de escolher. O que você diria para quem estivesse entre uma situação e outra? Consulte o seu coração. Porque nós temos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência.
Todos nós sabemos o que é bom e o que não é, porque isto é a pauta das nossas relações. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo que aquilo que é bom para nós é bom para o outro. Então, se ele estava colocando nas nossas mãos a condição de saber o que o outro precisa, observando o que nós precisamos, é porque nós sabemos disso. O que acontece é que nós mascaramos muito as nossas necessidades, potencializamos necessidades que não temos e cedemos, por vezes, à inferioridade que trazemos em nós. O próprio critério de justiça para os espíritos é feito assim. O que é justo, basta perguntar o que o outro, o que eu gostaria de receber se eu fosse o outro. Então, eu sei o que me serve. Eu tenho dentro de mim essa centelha divina. Eu sou filho de Deus. Eu trago uma sementeira, onde estão as sementes e as potencialidades de todas as virtudes que eu preciso nutrir para que elas cresçam e preencham o grande vazio que é o mal. E o mal é um grande vazio. Isso também está lá em A Gênese, esta obra magnífica da codificação, no capítulo 14. O mal é apenas a ausência do bem. Agora, Beth, qual o valor da oração nesse processo de autoconhecimento, mas também de conexão com as entidades luminosas que povoam o universo? A oração. A oração, ela é um imã tão poderoso que talvez seja o primeiro fator de conversão da ciência ortodoxa, da ciência oficial. Porque o que se vê, o número de pesquisas que estão sendo feitas em torno do poder da prece é impressionante. Porque a oração, ela está em a natureza. Há uma bela página no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele diz que o mar, as marés, quando o mar se eleva, ela é uma forma de oração. Que a planta, quando ela faz todo aquele movimento na direção da luz, a gente coloca uma plantinha perto de uma janela e ela vai taxiando, buscando a luz. Isso é uma oração. Todos os movimentos da Terra, eles são movimentos em direção à luz, em direção a Deus. Então o homem, que é o ápice da criação, ele tem essa capacidade muito maior dentre todos os seres. Então a oração, ela nos eleva das sombras da terra para as luzes da espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando da eficácia, do poder da oração, há uma frase que há pouco tempo foi comprovada cientificamente, quando diz que quando oramos, já não são os ruídos da terra que ouvimos, mas as vozes dos querubins, dos anjos e dos arcanjos. Então, a Fundação John Templeton, fazendo esta pesquisa com monges tibetanos, chegou por vias científicas a esta conclusão, que em oração eles e algumas irmãs de ordem religiosa católica desligavam uma região do cérebro responsável pela consciência espaço-temporal. Então, realmente, ao orarmos, nós ouvimos as vozes dos anjos e dos arcanjos e nos aproximamos deles. Beth, eu vou pedir agora as suas palavras finais para os amigos que estão nos assistindo. Pois não. O processo de relações humanas é um dos maiores desafios que nós temos no nosso caminho
para evoluir. Nós não progredimos senão em contato com os outros. As nossas relações com os espíritos, elas são de uma natureza só. Elas são relações que, para nos trazerem felicidade, devem se revestir de contexto educativo. Então, o relacionamento com os amigos, com os cônjuges, com os parentes, difíceis ou não, com os filhos, com os colegas de trabalho, eles devem ser relações que traduzam amor, o amor ágape que Jesus falava, o amor ação, agir bem com todas as pessoas. Se nós aprendermos isto na Terra, isso se transfere para o momento em que nos desvestimos do corpo físico. E a nossa relação com aqueles que já estão fora do mundo material também se pautará por esses valores. Então, a vida, ela é única nesse sentido também. Nos relacionaremos bem na Terra, nos relacionaremos bem com os habitantes do além-túmulo. Obrigada, Beth, pela sua presença no nosso programa.